O chamado no vento era noite na aldeia de Valdara, um santuário escondido do mundo, como se a própria terra houvesse guardado aquele lugar em segredo. As montanhas ao redor tinham tons de azul tão profundos que, sob a luz da lua, pareciam feitas de veludo. Seus picos estavam sempre envoltos por neblinas prateadas, como véus de um antigo mistério jamais desfeito. O ar cheirava a musgo fresco, flores silvestres e madeira recém-queimada. E ao centro de tudo, um lago repousava em completo silêncio, espelhando as constelações com tamanha perfeição que, às vezes, os anciãos diziam que o céu ali se lembrava de quem o contemplava. Era neste refúgio místico que vivia Elara, uma jovem com uma aura que despertava a atenção das árvores, dos animais e até das pedras. Tinha os cabelos longos e prateados, tão leves que dançavam com a brisa, mesmo quando ela não se movia. Seus olhos eram cor de âmbar queimado, vivos, como se guardassem dentro deles as brasas de alguma antiga estrela caída. Desde criança, Elara sentia o invisível. Ela ouvia a floresta conversar consigo mesma nas madrugadas. Sentia a mudança das estações antes que o vento soprasse o aviso. Às vezes, acordava de sonhos tão reais que suas mãos ainda vibravam com os toques de seres que não pertenciam a este mundo. E neles, ela ouvia um nome que ninguém jamais lhe dissera. Elara de Lúnia, filha do fogo silencioso. Ela jamais contou isso a ninguém. Quem entenderia? Nem mesmo sua avó, a curandeira da aldeia, com seus olhos sábios e mãos mágicas, falava de tais coisas. Mas Elara sabia, no fundo de sua alma, que aquilo que via e ouvia não era imaginação, era chamado. Naquela noite, ela sentia algo diferente no ar. O céu estava mais claro do que de costume. O lago mais espelhado. As estrelas mais próximas. Vestiu sua capa azul escuro, a mesma que usava desde a infância, e pendurou no pescoço o amuleto que havia ganhado no dia em que sua mãe partiu deste mundo. Um cristal de quartzo com veios dourados, envolto em uma moldura de cobre ancestral. Diziam que aquele cristal havia sido forjado com fogo e luz ao mesmo tempo, por isso pulsava suavemente. Como um coração que nunca adormece, Elara caminhava devagar pela margem do lago, os pés descalços tocando a terra fria a cada passo. Folhas secas sussurravam segredos antigos sob seus pés. Ela parou junto a uma árvore retorcida, que há anos usava como lugar de contemplação. Sentou-se sobre uma raiz e olhou para o céu. Foi quando o vento parou. Não foi apenas uma brisa que cessou. O vento sumiu por completo. Até os galhos mais sensíveis ficaram imóveis, como se o mundo inteiro prendesse o fôlego. O silêncio foi tão denso que Elara podia ouvir o sangue correndo em suas veias, o bater do seu coração e algo mais, um sussurro, não vindo de fora, mas de dentro, como se nascesse no fundo de sua alma e subisse até a mente, carregado de energia quente e vibrante. Uma voz suave, porém firme, falou como um eco interno. Está chegando a hora. O primeiro portal se abrirá ao sul, onde a terra dorme em pedras vermelhas. Elara congelou. Ela conhecia aquelas palavras, não por já tê-las ouvido, mas porque as sentia. Era como se sempre tivessem vivido nela, à espera de um momento para se revelar. Seu coração disparou. Ela apertou o amuleto contra o peito. O cristal respondeu com um brilho cálido, como se dissesse sim, era real.
aquilo que sentira durante toda a vida, aquilo que a fazia se sentir diferente, inquieta, à parte, agora se revelava como um chamado sagrado, um convite, uma missão. Seu corpo tremeu, não de medo, mas de reconhecimento, como se parte dela, há muito adormecida, começasse a acordar. Ela não sabia ainda o que encontraria ao sul, nem o que significavam portais ou pedras vermelhas. Mas no fundo do seu peito, um novo som nasceu, o som da certeza. E ali, à beira do lago espelhado, sob um céu que pulsava estrelas, Elara fez sua escolha. Ela partiria ao sul, responderia ao chamado e descobriria quem era. De verdade, Elara, de Lúnia, filha do fogo silencioso, amanhã amanheceu envolta em uma névoa delicada, como se o mundo ainda não estivesse pronto para abrir os olhos. O sol parecia tímido, espalhando um dourado suave pelas colinas de Valdara. Era como se o dia aguardasse Elara. Ela retornou à sua casa de pedra, construída pela avó com as próprias mãos, junto ao tronco de uma árvore milenar. A madeira das janelas exalava cheiro de lavanda seca, e pequenos sinos de vento tilintavam discretamente com o movimento das folhas, agora sutil, como uma respiração do tempo. Elara ainda sentia o eco da voz da noite anterior dentro do peito. Aquilo não fora um sonho, era real. O chamado havia acontecido. Ao entrar, foi direto ao canto onde ficava a estante ancestral, feita de cipreste envernizado, e pegou o livro da avó, um grimório grosso, de capa de couro escurecida pelo tempo e repleto de inscrições em relevo, em uma língua que só o silêncio parecia entender. Ela o herdara no dia do funeral, mas nunca tivera coragem de abri-lo por completo. Sentia que não era o momento, até agora. Com as mãos trêmulas e reverentes, sentou-se ao chão, sobre uma tapeçaria com símbolos de proteção bordados à mão, e colocou o livro sobre o colo. Respirou fundo, e então abriu. As páginas farfalharam por si mesmas, movidas por um sopro invisível, até que pararam no centro exato. Uma folha grossa, quase viva, pulsante como pele sob luz fraca. De repente, a tinta nas páginas brilhou, não com tinta comum, mas com luz líquida, dourada e azul, que serpenteava pelas linhas e curvas do pergaminho antigo. Ali, diante dos olhos arregalados de Elara, surgiu um mapa vivo. Caminhos pulsavam como veias sob uma pele cósmica. Rios se moviam, as montanhas respiravam, as estrelas piscaram, como se reconhecessem sua presença. Era como olhar para um espelho do mundo, mas com a alma. Elara se aproximou, quase sem fôlego. 7 pontos azuis brilhavam intensamente sobre o mapa, cada um marcando um local distinto do planeta. Ao redor desses pontos, círculos concêntricos giravam lentamente, como se estivessem ligados a diferentes frequências dimensionais. No centro do mapa havia uma figura etérea. Era uma mulher de braços abertos, com uma capa ondulante feita de estrelas. Ela tinha os cabelos prateados e olhos âmbar flamejante. Era ela, Elara, mas em outra forma menos mais alta, mais iluminada, com uma presença que fazia o coração doer de reconhecimento. A guardiã desperta, murmurou Elara, sem entender de onde vinham as palavras. Ao lado da imagem, as letras antigas se reorganizaram e uma mensagem clara surgiu em traços de luz. Tua missão é encontrar os 7 cristais da origem. Guardados por seres místicos, os cristais mantêm o equilíbrio entre o mundo visível
e o reino invisível. Quando o primeiro cristal for encontrado, o tempo deixará de contar. Ela tocou a página e sentiu um leve choque, não de dor, mas de ativação, como se aquele mapa agora a reconhecesse. De repente, a luz do cristal em seu pescoço, o mesmo que sempre usara, sem saber porquê, respondeu ao mapa. Brilhou em sintonia com o ponto mais ao sul. Aquele era o local do primeiro portal, o Vale das Pedras Vermelhas. Ela conhecia esse nome apenas em lendas antigas, contadas pelos anciãos em noites de lua cheia. Diziam que lá a terra sussurrava em linguagem esquecida, que o chão tremia com os pés de criaturas feitas de sombra e luz, que era o local onde o mundo físico fazia fronteira com o reino dos mistérios. O coração de Elara palpitava com uma força que ela nunca sentira. Era como se algo ancestral acordasse dentro de seu sangue. Ela fechou o livro, com as mãos ainda, vibrando. O mapa sumiu da página, mas ficou gravado em sua mente, como uma tatuagem invisível na alma. Levantou-se lentamente. Sabia o que tinha que fazer. Antes de partir, foi até o altar de sua avó. Pegou um saquinho de ervas, algumas pedras de proteção e a pequena faca cerimonial feita de osso e prata. Vestiu sua capa, colocou o amuleto bem junto ao peito, como se agora, mais do que nunca, ele fosse parte de si. Saiu da casa e olhou uma última vez para Valdara. As flores ainda dormiam, o ar parecia suspenso, como se a própria aldeia soubesse que algo maior começava. Ali, debaixo do céu dourado da manhã, Elara sussurrou um voto. Eu partirei. Por mim, por eles. Pelo que ainda não sei, mas já amo. E então caminhou rumo ao sul, sem olhar para trás, sem medo, com o coração aberto. E o destino diante de si, revelado pela luz de um mapa. Vivo, depois de 3 dias de caminhada, enfrentando neblinas densas e pássaros que voavam em silêncio. Elara chegou a um vale profundo, cheio de pedras vermelhas que formavam espirais naturais. Ali, o chão tremia com uma vibração baixa, como se o coração da terra batesse lentamente. No centro do vale, havia uma pedra em forma de trono. Quando ela se aproximou, uma sombra se ergueu diante dela. Era o guardião do vazio, um ser feito de poeira e luz escura, com olhos que pareciam buracos no universo. Por que vem, filha do fogo silencioso? Sua voz parecia vir de 1000 bocas. Vim buscar o primeiro cristal. O mundo invisível está em perigo. O guardião a olhou por longos segundos. Então, apontou para dentro do seu próprio peito. Só quem encara o próprio medo pode atravessar o vazio. Diante disso, Elara foi envolvida por uma névoa escura. Ela revivia todas as suas inseguranças, seus traumas, suas dúvidas. Mas, ao se lembrar do amor de sua avó, da aldeia, da luz que a chamava, ela ergueu o cristal que levava no peito. Ele brilhou e a escuridão se desfez. O guardião se curvou. Primeira lição: a luz verdadeira é forjada na sombra. E entregou-lhe o cristal do vazio, de cor roxa escura. Assim que Elara tocou o primeiro cristal, roxo e pulsante como o espaço profundo, uma onda de energia silenciosa varreu o mundo ao seu redor. O tempo parou, literalmente. O vento congelou no ar, formando ondas invisíveis que tremulavam como se a realidade tivesse sido suspensa. As folhas que caíam das árvores permaneceram flutuando, imóveis, capturadas no espaço como pássaros de papel num quadro sem moldura. O som desapareceu, engolido por uma quietude sagrada.
Elara, no entanto, sentia tudo. Seus sentidos estavam amplificados. Ela podia ouvir os batimentos do próprio coração como um tambor ancestral e ver as pequenas partículas douradas da luz do sol presas entre os galhos, menos como poeira de estrelas. O cristal em sua mão palpitava em sincronia com o seu sangue, como se agora eles compartilhassem a mesma essência. Elara havia descido da montanha transparente com 3 cristais vivos em sua bolsa: o roxo do vazio, o verde da memória e o turquesa da transformação. Cada um pulsava uma frequência distinta, como se fossem notas de uma canção que só o universo podia ouvir por inteiro. E ela estava mudando. Quando o primeiro cristal for encontrado, o tempo deixará de contar. Ela se lembrou da advertência e agora compreendia. O tempo, como o conhecia, havia se rendido à eternidade. Fome, cansaço, sede, todas as necessidades físicas desapareceram como uma sombra ao meio-dia. Elara havia atravessado. Estava entre mundos. Durante o dia, o céu permanecia límpido. As cores ao seu redor tinham ganhado um brilho novo, quase vibrante demais para os olhos comuns. À noite, estrelas pareciam cochichar segredos umas às outras. Foi numa dessas noites, deitada em um campo de musgo azul, que Elara viu uma estrela cadente, longa e dourada. Riscou o céu com elegância silenciosa menos e caiu para o oeste. O amuleto em seu peito aqueceu. Sem hesitar, Elara se levantou, recolheu o cristal do vazio e partiu em direção ao seu novo destino. As florestas de Ahran, a floresta que sonha Ahran, não era uma floresta comum. Dizia-se que ela era viva, consciente, e que sonhava os viajantes antes que ele chegasse. Por isso, cada pessoa a via de forma diferente. Para Elara, Ahran revelou-se como um bosque de árvores altas com troncos translúcidos, cujas raízes saíam do chão como serpentes adormecidas. Cada folha parecia feita de vidro fino, e ao se mover, emitiam notas musicais suaves, como sinos distantes ao colocar os pés ali. Ela sentiu uma presença intensa, não ameaçadora, mas imensa, menos a alma da floresta. Você chegou, filha. Do fogo silencioso, sussurrou uma voz que não era voz, mas sensação. Elara percebeu que ali nada seria dito em palavras. As árvores, os animais, até as pedras falavam em emoções puras: tristeza, alegria, saudade, compaixão, menos como se fossem transmitidas diretamente ao peito. Era preciso ouvir com o coração. Caminhou sem pressa, deixando-se guiar pelo instinto. A cada passo, a floresta mudava. Árvores se afastavam ou se aproximavam. A trilha não era fixa, mas orgânica. O tempo continuava suspenso. Por fim, chegou a uma clareira circular cercada por raízes entrelaçadas que formavam um tipo de cúpula viva. No centro, havia uma criatura menos metade luz, metade sombra, com olhos que pareciam refletores de memórias esquecidas. Seu corpo não tinha forma estável, mudava com cada pensamento de Elara. Era o enigma vivo. Ele não falava, mas ao olhar para ela, Elara sentiu um fluxo intenso de emoções e imagens. O nascimento das estrelas, o silêncio de uma lágrima, o calor de um abraço que nunca se teve, mas sempre se esperou. No ar, surgiu uma pergunta, não em palavras, mas em sentido. Lembraste do som primeiro? Elara franziu o senho. Sua mente tentou responder, mas ali, respostas mentais não valiam. Era o coração que precisava se lembrar.
fechou os olhos, sentou-se no chão, colocou as mãos na terra, deixou-se afundar para dentro de si mesma. Passou por lembranças recentes, a aldeia, o mapa, os portais. Foi mais fundo. Chegou à infância, ao colo da avó. Mais fundo, a escuridão antes de nascer. E ali houve som, não uma música, não uma voz, um tum-tum constante e quente, o coração de sua mãe, vibrando vida, proteção, amor. Elara sorriu com os olhos cheios d'água. Tom-tom, tom-tom. Era o som primordial, o compasso da criação, o primeiro laço entre mundos. Ao reconhecer esse som com todo o seu ser, o enigma vivo se desfez em luz. As raízes ao redor se afastaram, revelando uma flor verde esmeralda que brotou no centro da clareira, abrindo lentamente como uma respiração. Dentro dela repousava segundo o cristal, verde como a esperança, com veios dourados pulsando suavemente. Elara tomou com reverência. Naquele instante, a floresta cantou, não com vozes, mas com emoções, alegria, orgulho, gratidão. A própria Arhan celebrava. Elara ajoelhou-se e agradeceu em silêncio, não apenas por ter vencido o desafio, mas por ter lembrado quem era. A nova jornada ao deixar a floresta, uma brisa suave soprou. As folhas cintilaram e o tempo, por um breve instante, deu sinais de vida. Mas dentro de Elara, algo já havia mudado. O tempo não importava mais. Agora ela sabia que que guiava sua jornada não era o relógio dos homens, mas o relógio das estações da alma, menos aquele que pulsa dentro de cada ser, alinhado às estrelas e ao propósito verdadeiro, com 2 cristais em mãos e um novo silêncio dentro de si. Ela partiu, pronta para o próximo portal, onde novos mistérios a aguardavam, e o mundo respirava junto dela. O terceiro cristal a chamava do norte. Elara soube no exato instante em que uma estrela azul caiu no céu com um rastro gelado, como um sussurro entre montanhas adormecidas. Seu corpo estremeceu e o cristal verde da floresta brilhou com tons prateados. O amuleto em seu peito girou levemente, aquecendo-se como se a direção tivesse sido selada. Ela partiu sem pressa, menos porque, no tempo entre mundos, pressa é uma ilusão. Caminhou por planícies brancas como leite, cruzou pontes de gelo formadas por neblinas congeladas e atravessou florestas petrificadas, onde cada galho parecia uma escultura esculpida por mãos de vento, até que, enfim, chegou à fronteira do deserto de Glais, onde o calor nunca tocava e o silêncio era tão espesso que parecia pesar sobre os ombros. Ali repousava a montanha transparente, uma formação colossal feita de cristal glacial, tão pura que refletia tudo, até os pensamentos. No seu cume, segundo o Grimório ancestral, habitava a lendária Fênix de Gelo, a montanha que, refletia a subida, não era difícil fisicamente. Não havia frio que machucasse Elara naquele estado entre mundos, mas emocionalmente era como escalar memórias congeladas a cada passo. A montanha espelhava seus momentos mais íntimos, suas dúvidas mais escondidas, as vezes que sentiu que não era suficiente, a perda da mãe, ainda tão recente e crua, e por fim, sua solidão. Ela caminhava sozinha, sempre sozinha. Ao chegar ao topo, a visão tirou-lhe o fôlego. O céu ali era vazio de cor, não azul nem cinza. Era claro demais para ser branco, como se o mundo tivesse parado de piscar. O chão era feito de gelo que respirava lentamente. Pequenas rachaduras surgiam e desapareciam,
como pulsações da própria montanha. No centro, havia um altar circular, e nele, envolta em névoa cintilante, repousava a criatura que jamais deveria existir. A fênix de gelo, a criatura da contradição, ela era ao mesmo tempo bela e estranha. Suas penas pareciam feitas de neve, compactada, mas ao se mover deixavam um rastro de faíscas congeladas no ar. Seus olhos tinham a profundidade do céu noturno menos, mas um céu sem estrelas. Ela se movia com elegância ancestral, como se cada gesto carregasse a memória de milhares de ciclos. Elara sentiu um arrepio, não de medo, mas de reverência. A fênix não falava, apenas observava, e ao fazê-lo, Elara foi envolvida por uma ilusão. A ilusão do vaziou num instante. Ela não estava mais na montanha, estava na aldeia, mais vazia, tudo apagado, casas quebradas, silêncio absoluto, nenhuma flor, nenhuma chama, ninguém, nem a avó, nem as crianças, nada. Elara caminhava pelas ruas desfeitas, como se fossem vestígios de um sonho esquecido. Ela chamava por nomes que não respondiam. Sentia o peito apertado. Estava sozinha num mundo desfeito. As lágrimas vieram, como cristais líquidos caindo um a um. Tudo o que você ama pode desaparecer. Você suportaria o vazio? Você continuaria sua missão, mesmo sem ninguém esperando por você ao final? Aquelas perguntas não vinham de fora, eram sua própria alma sendo testada. Elara caiu de joelhos, mas ali, no chão frio da ilusão, lembrou-se de algo. Não havia sido o medo que a fizera partir, nem a glória. Ela havia escolhido a jornada pelo amor. E amor nunca morre. Ele muda de forma, se transforma, como o gelo que se torna água, como a dor que se torna força. Elara fechou os olhos, colocou a mão no peito, sentiu o calor suave do seu amuleto. Um calor que não vinha de fora, mas de dentro, e sussurrou: ainda que tudo desapareça, eu permanecerei, amor. O terceiro cristal, a ilusão se desfez. A aldeia desmoronou como fumaça. Ela estava de volta ao topo da montanha. A fênix, agora diante dela, se curvou suavemente. Uma lágrima de gelo caiu do seu olho e tocou o chão. Ali floresceu uma flor azul clara. No centro dela repousava um cristal com reflexos de prata e turquesa. Era o cristal da transformação. Ao tocá-lo, Elara sentiu o coração leve, como se houvesse deixado um peso invisível para trás. A fênix a olhou mais uma vez, e então se dissolveu no ar, espalhando um véu de poeira cristalina que girou ao redor de Elara como um abraço. Ela agora compreendia. Nem toda chama queima. Algumas congelam. E no frio mais intenso é onde o espírito mais puro é revelado. Descendo como outrana descida da montanha, Elara sentia-se diferente. Não mais uma garota procurando o destino, mas uma alma sendo lapidada por ele. Ela agora carregava 3 cristais: vazio, memória e transformação. E sabia que a cada portal o desafio não era apenas externo, mas sim mergulhar cada vez mais fundo no próprio ser. Ela sentou-se à beira de um lago negro, como obsidiana líquida, refletiu, orou, respirou, e ali na quietude, uma memória antiga emergiu, uma história contada por sua avó quando ainda era menina. Existe um portal que foi esquecido por todos, até mesmo pelos guardiões do templo. Ele se esconde onde ninguém deseja olhar, dentro de si, e só se abre
quando a alma pede para lembrar aquilo que foi apagado. Essas palavras surgiram como cinzas sopradas ao vento. Elara sentiu um calafrio. Sem hesitar, deitou-se na margem do lago, fechou os olhos e permitiu-se esquecer para lembrar. Mergulho na sombra interior. Quando os olhos se fecharam, ela caiu não para baixo, mas para dentro. Desceu por uma espiral de negrume doce, onde flutuavam fragmentos de si mesma, risos de infância, lágrimas de perda, olhares esquecidos, nomes que doíam lembrar. Foi como atravessar um corredor feito de espelhos partidos. No centro de tudo, havia uma porta sem maçaneta, feita de pedra escura e musgo antigo. No alto estava gravada em linguagem rúnica uma única palavra: Neitará, aquele que um dia foi você. Ela estendeu a mão. Ao tocar a porta, sentiu uma dor aguda, mas não física. Era a dor do que foi deixado para trás, da criança esquecida, do medo ignorado, da verdade enterrada. A porta se abriu com um lamento longo. Elara entrou. Do outro lado, não havia chão nem céu. Havia um labirinto suspenso, construído por memórias partidas. Parecia flutuar no meio de um universo sem cor. Elara andava por caminhos feitos de imagens. Ela, pequena, se escondendo da dor da perda. Ela, com raiva de si mesma por não ser compreendida. Ela fechando o coração para o amor. A cada cruzamento, surgia uma versão esquecida de si. E a cada reencontro, uma parte se integrava. Não com palavras, mas com aceitação silenciosa. Elara começou a entender. Este é o portal esquecido, não para encontrar algo novo, mas para recolher o que foi deixado para trás. O quarto cristal no centro do labirinto. Havia uma árvore seca, queimada, mas viva. Na base dela, uma pequena pedra pulsava fraca. Era o quarto cristal, negro esverdeado, coberto por musgo e rachaduras. Elara ajoelhou-se, colocou as mãos sobre ele e murmurou: Eu aceito tudo que fui. Eu amo tudo que sou. Eu confio no que serei. O cristal brilhou. A árvore floresceu com folhas prateadas e galhos dourados. O labirinto se desfez. O céu retornou com cor. Elara despertou à beira do mesmo lago, mas agora, com um quarto cristal em mãos, o tempo, já dissolvido, não marcava mais os dias da jornada de Elara. Mas ela sentia, em cada batida do coração e em cada vibração dos cristais que estava se aproximando do centro oculto da missão, carregava agora 6 cristais: o roxo do vazio, o verde da memória, o turquesa da transformação, o âmbar do amor verdadeiro, o prateado do silêncio consciente e o azul profundo da compaixão universal. Cada um representava uma porta aberta dentro de si mesma, um aspecto da alma que antes dormia e agora pulsava como uma constelação desperta. Mas havia um silêncio novo no ar, uma espera que não vinha da terra nem do céu. Algo a chamava para dentro. Outra vez, o 7º portal ainda não havia se revelado. O labirinto das memórias à trilha levou Elara a um vale suspenso entre montanhas translúcidas. Lá, o chão era feito de vidro vivo, e ao pisar, cenas de sua vida apareciam sob seus pés, lembranças que ela mal reconhecia, memórias que havia soterrado com o tempo. O labirinto das memórias não era construído por paredes, mas por escolhas não feitas. A cada passo, ela via um abraço que não deu, uma despedida que silenciou, uma versão sua que abandonou para sobreviver. Caminhar ali era sangrar em silêncio,
mas a cada lembrança aceita com ternura. O labirinto mudava de forma, portas se abriam, luzes surgiam. O passado, quando acolhido, deixava de ser prisão e se tornava ponte. A floresta dos espelhos, o labirinto, a conduziu à entrada da floresta dos espelhos, um lugar onde cada folha refletia seus pensamentos. O ar era límpido demais, como se não houvesse onde se esconder. As árvores possuíam troncos espelhados, e em cada um, Elara via uma versão de si mesma, não idealizada, mas real. A raiva não expressada, o medo travestido de controle, a vaidade que fingia humildade. Lá, a maior batalha não era contra monstros, mas contra o desejo de negar quem se é. Ela chorou diante de um reflexo onde sua máscara sorridente se desfazia, lentamente, mas não virou o rosto. Ficou, e ao fazer isso, o espelho rachou, não em destruição, mas em liberação do chão rachado da floresta. Surgiu o sexto cristal menos azul profundo, como o céu antes da tempestade. Ela agora sabia, compaixão começa por si. O templo submersou na última etapa. Elara chegou a um lago escuro, cujas águas sussurravam em línguas antigas. Mergulhou sem medo. Debaixo da superfície, descobriu o templo submerso, uma construção silenciosa onde a água era o único som e as paredes vibravam com ecos do que havia sido esquecido. Ali, as lembranças não tinham imagens, menos apenas sensações puras, a leveza de quando acreditava em magia, a dor crua de perder alguém amado, o frio da solidão em noites longas demais. Ela nadou entre essas correntes como se percorresse as veias do próprio espírito, e no centro do templo encontrou um cristal como nenhum outro, branco, translúcido, com um brilho quase invisível, o cristal do silêncio. Ali, entendeu? Silêncio não é ausência, é presença pura, sem forma, é onde a alma sussurra. O portal dentro ao sair do templo, Elara esperou, mas nenhuma estrela caiu. Nenhum caminho se abriu. Ela se sentou sobre uma pedra plana, no centro do deserto cósmico. E então sentiu. O chamado não vinha mais de fora. Ele nascia dentro dela. Como um broto rompendo a casca da semente, uma energia subia por sua espinha. Todos os cristais começaram a brilhar ao mesmo tempo como notas de uma mesma canção. Seu peito se aqueceu. Seu corpo, que já não era apenas matéria, começou a vibrar como um campo de luz. O sétimo portal sou eu. Ela fechou os olhos e viu tudo. A menina que sonhava com estrelas, a jovem que temia a própria luz, a mulher que agora se tornava inteira. Os 6 cristais flutuaram à sua volta, formando um círculo. Do seu coração emergiu o 7º, o cristal dourado da alma desperta. Ele não tinha forma estável, pulsava entre luz e som, entre calor e silêncio. A terra estremeceu, o céu brilhou como 1000 alvoradas, e então Elara desapareceu. Ela não deixou um corpo, deixou uma presença, uma frequência. A guardiã havia despertado. Não era mais apenas filha do fogo silencioso, era agora a própria chama consciente, a que une mundos, a que abre portais, a que acende corações adormecidos. E assim, o portal esquecido se revelou. Não é um lugar, é o momento em que alguém se lembra de quem é e nunca mais se apaga. O céu não era mais céu quando os 7 cristais se uniram ao redor de Elara. O espaço acima se partiu em luz. Uma ponte translúcida, feita de energia viva, estendeu-se
desde o horizonte até o além das nuvens, atravessando as camadas do tempo, da mente e do mistério. Não era uma ponte comum, menos ela cantava como um coral de vozes estelares. Cada passo que Elara dava sobre ela fazia os cristais emitirem tons harmônicos. Ela não caminhava sozinha. Memórias andavam ao seu lado, o som do coração de sua mãe. O olhar silencioso da fênix de gelo, as árvores que falavam por emoções, o reflexo da sua dor na floresta dos espelhos, o abraço invisível do portal esquecido. Tudo havia sido por esse momento ao alcançar o fim da ponte. Ela chegou a um espaço sem forma, feito de luz branca e sombra líquida. Era como estar no início do mundo. Ali, no centro, flutuava o conselho dos anciãos da criação, 7 presenças antigas, sem rosto, sem tempo. Eram feitos de som puro e consciência. Eles não falavam com palavras, mas com vibrações que a alma compreendia. Elara de Lúnia, filha do fogo silencioso, guardiã dos 7 cristais. Agora que tudo lhe foi revelado, pode escolher voltar ao mundo como era, com a lembrança adormecida, ou tornar-se a guardiã eterna, aquela que permanecerá entre os mundos, zelando pelos portais, sem idade, sem lar, sem fim. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi espaço sagrado para a escolha nascer. O olhar para o mundo Elara fechou os olhos, e o conselho permitiu que ela visse não com os olhos do corpo, mas com os da alma desperta. Ela viu a aldeia de Valdara ainda envolta nas montanhas azuis. As crianças corriam por entre flores que antes não existiam. Sua avó, em sonho menos, colhia folhas numa estação que ainda não havia chegado. Viu um bebê sendo gestado por uma mulher que ela havia ajudado sem saber. Viu os pássaros voltando, as águas dançando, o tempo sorrindo. O mundo a chamava, não como prisioneira, mas como ponte. Sim, ela podia escolher a eternidade, morar entre os anciãos, ser memória, ser fogo, ser luz sem forma. Mas quem cuidaria das sementes? Quem explicaria às crianças que a floresta fala? Quem mostraria aos esquecidos como lembrar? A resposta a ela então falou, com voz calma e firme. Mas o que disse ecoou por todos os reinos. Não escolho a eternidade. Escolho um instante, volto ao mundo, mas com olhos que veem o invisível. Serei ponte, serei caminho, serei chama em corpos cansados. E quando ninguém souber o que busca, estarei lá, sussurrando que a verdade sempre mora dentro. O conselho silenciou por um longo momento e então curvou-se diante dela, não por submissão, mas por reconhecimento. O retorno transfigurado, quando Elara desceu a ponte, já não era só carne e osso. Seu corpo brilhava como o luar sobre as águas. Sua presença era suave como orvalho e firme como rocha. Cada passo que dava deixava flores brotando do chão. Ela voltou a Valdaramas agora. O mundo a reconhecia. As árvores a saudaram. Os ventos entoaram seu nome. E as crianças, mesmo sem saber por que menos, correram até ela, sorrindo como se tivessem reencontrado um sonho esquecido. Elara nunca contou a ninguém sobre os anciãos, ou os portais, ou os cristais. Mas ter